Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 265. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Capítulo 265. Capítulo 265. Apenas eu subo de nível. Recordações. Histórias. Depois parte 1. Memórias de Beru dentro de um certo ovo. Antes que estivesse pronto para eclodir, Beru ouviu a voz da rainha através da casca grossa de seu ovo. Pelo bem do reino. Pelo bem do reino. Faça todos os inimigos que bloqueiam nosso caminho tremerem de terror. Faça todos os inimigos que bloqueiam nosso caminho tremerem de terror. Ele precisava se tornar forte. Ele simplesmente tinha que ser forte. Esse foi o primeiro dever concedido a Beru, ainda dormindo em estado embrionário. E então, a obsessão da rainha formiga de construir um reino próspero resultou no nascimento de um monstro horrível. Quem? A jovem formiga soldado estilhaçou a casca do ovo, emergiu dos confins e guinchou alto. A intenção assassina sinistra e aterrorizante que escoava de seus dois olhos não permitiam qualquer comparação com outros monstros de formigas que existem. A rainha estremeceu. Sentiu uma poderosa onda de emoções por esta criatura nascida de seus esforços. Se for esta criança, então certamente, aqueles humanos que impunham poderes estranhos serão. Os olhos da rainha brilharam em antecipação, mas antes que ela pudesse emitir uma nova ordem ao maior soldado formiga que emergiu triunfantemente do ovo, Beru sentiu fome, então ele fez o que queria. Agarrar. O pulso de uma das formigas operárias ajudando no processo de eclosão foi agarrado por Beru. Antes que a formiga operária pudesse entender o que estava acontecendo, Beru simplesmente começou a engolir e mastigar o infortunado monstro de sua cabeça. Cruz, cruz. A rainha ficou muito surpresa com o comportamento inesperado de Beru, mas foi suprimida pela aura poderosa do futuro rei das formigas e não conseguiu sequer ousar pará-lo. Beru conseguiu apagar todos os rastros de seus parentes deste mundo num piscar de olhos e ficou orgulhoso diante de sua rainha. O fluido corporal escorrendo de sua boca parecia bastante grotesco. O terror de nossos inimigos. A coisa era que o objeto de um medo poderoso também teria o mesmo efeito em seus próprios aliados. A rainha percebeu tardiamente esse fato e olhou ao redor. Os bravos soldados do reino das formigas estavam tremendo de medo. As emoções que eles sentiam foram transmitidas por completo à sua rainha, a única capaz de exercer controle absoluto sobre eles. O soldado recém-nascido definitivamente passou no teste. Como esperado do maior soldado que a rainha produziu, ele era verdadeiramente uma obra-prima. Ficar ainda mais forte. A rainha emitiu a próxima ordem para Beru, com um olhar para uma invasão em grande escala das terras dos humanos. Mais forte, até que ninguém possa ficar no seu caminho. Asterisco, asterisco, asterisco. Beru começou a devorar tudo na ilha. Quando havia falta de comida, ele nem hesitou em devorar seus próprios parentes. Desde minúsculos seres vivos no chão como vermes e larvas, até grandes peixes e mamíferos aquáticos do oceano próximo. Enquanto Beru devorava vorazmente toda a vida à sua frente, uma nova percepção surgiu em sua mente. Se fossem seres vivos possuindo veneno fatal ou criaturas com corpos enormes, todos tremiam de medo ao se depararem com ele. Sobrevivência era o objetivo mais básico, bem como o final, de todos os seres vivos. Mas, diante de um ser absoluto que poderia facilmente rasgar esse objetivo em milhões de pedaços, os olhares nos olhos de outros seres vivos eram todos aproximadamente os mesmos. Beru conseguiu confirmar repetidamente que ele estava de fato no topo da cadeia alimentar, e logo, chegou a uma certa conclusão. Eu fui criado para ser o maior predador desde o início. Nesse caso, Beru, submerso profundamente na água do mar, empurrou a cabeça para fora da superfície.
Ele podia ver a terra no final das ondas ondulantes do oceano. Um mundo diferente do mar estava esperando por ele lá. Quão poderosos serão aqueles humanos, aqueles que a mãe está muito cautelosa? Ele ficou bastante curioso sobre se realmente havia seres poderosos que exigiam até mesmo um predador de topo como ele para manter um perfil baixo, curioso sobre se seus poderes funcionariam contra eles. Ele mudou o olhar para o continente várias vezes, mas ainda é muito cedo. A rainha era capaz de monitorar os pensamentos de Beru e sua voz resoluta sempre o impediria de agir em sua curiosidade sem falhar. Sem escolha, ele encarou vazia a terra distante antes de deslizar de volta sob a superfície do oceano. De fato, ele descobriria quando a hora fosse certa. Beru atendeu às ordens da rainha e esperou pelo momento certo com a respiração suspensa. E eventualmente, eles pisaram em sua terra. Pela primeira vez, Beru foi dado uma chance de testar suas verdadeiras capacidades. E isso? O quê? Que diabos você é? Uvaak! Não foi nem uma luta. Não, foi nada mais do que uma caça unilateral. Que visão familiar era para ele? Beru descobriu o medo nos olhos dos caçadores moribundos e não conseguiu esconder sua profunda decepção. Lutar contra esses fracos, eu teria que esperar tanto tempo? Havia este cheiro de medo escoando de todos os corpos das presas. Beru conseguiu reafirmar através desses caçadores humanos que ele ainda ocupava o escalão mais alto na cadeia alimentar. Foi uma decepção. E assim, enquanto o ser vivo no ápice do ecossistema estava prestes a definir o que ele pensava da raça humana como um todo em sua cabeça. Pela primeira vez, um humano que não o temia mesmo quando estava face a face apareceu do nada. O coração de Beru começou a bater ferozmente após encontrar uma situação que ele nunca havia experimentado antes. Este humano. Ele não está com medo de mim? Ele sentiu que seria uma perda matar este humano imediatamente, então Beru tentou iniciar uma conversa. Você é o rei dos humanos? Quando ele perguntou, o humano respondeu. Um inseto que sabe falar. Bem, eu serei. Asterisco, asterisco, asterisco. Talvez esta fosse a primeira vez desde então que um ser vivo olhava para Beru com olhos cheios de algo diferente de medo. Brilho, brilho. Beru começou a suar frio enquanto o jovem Lord Soó, o filho de seu soberano, o encarava com olhos bastante ardentes. Então, ele tentou escapar deste clima desconfortável, mas então... Ele não aguentou e voou para o ar, mas então... O jovem senhor já estaria logo atrás dele quando Beru olhou para trás para ter certeza. Claro, contanto que Beru quisesse, escapar de um bebê não seria um problema, mas... Bem, o problema aqui era que o bebê em questão era filho de seu rei. E se ele tentasse escapar demais e isso acabasse prejudicando o jovem senhor de alguma forma? Como Beru poderia cuidar das consequências então? No final, as responsabilidades de cuidar do jovem Soul ao lado da mãe da criança, Ain, caíram sobre os ombros de Beru, não dos outros marshals. Depois de garantir que Soa estivesse dormindo, Beru retornou silenciosamente para o território do descanso eterno. Ele deslizou silenciosamente para a sombra, e o mundo de escuridão infinita se espalhou bem diante de seus olhos. Algumas pessoas podem chamar este lugar de assustador, mas para Beru, este mundo sob a autoridade de seu senhor era um lugar bastante confortável para estar. Enquanto ele se dirigia ao local onde o exército de formigas residia, Beru caiu em um profundo poço de pensamentos. Por que nosso jovem senhor continua me procurando? Ele simplesmente não conseguia descobrir isso. Ele sempre foi objeto de medo, e ele sentia que esse fato não havia mudado nem agora. Esta pergunta repentinamente invadindo sua cabeça provou ser bastante difícil de resolver, então Beru mudou seu destino.
O que poderia ser mais útil para entender a mentalidade de um humano do que a opinião de um humano sobre o assunto? Seu senhor não gostava de usar humanos como soldados sombra, então quase não havia soldados que começavam como humanos, mas, felizmente, havia um soldado que Beru conhecia que começou sua vida como humano. Não era outro senão o Marshal Ygritte. Não há como nosso jovem senhor te odiar. Ygritte assentiu com a cabeça e rapidamente acrescentou explicações adicionais. Aqui está uma formiga andando que é muito maior que uma pessoa. Ela pode voar e pode até falar. Que criança não gostaria disso? Bem, essa foi uma nova abordagem sobre o assunto, que ele não considerou antes. Beru voltou para a área ocupada pelo exército de formigas enquanto digeria cuidadosamente o que Ygritte lhe havia dito. O jovem senhor gosta de mim porque sou maior que uma pessoa, posso voar e posso até falar. Se uma pessoa pudesse gostar de algo com razões tão simplistas, então essa pessoa também não se apaixonaria facilmente por algo com razões igualmente simplistas. Bem, ele certamente não tinha ouvido humanos gostando de insetos depois de entrarem na idade adulta. Quando seus pensamentos chegaram até ali, seu humor pareceu afundar um pouco. Ele estava familiarizado com outros olhando para ele com olhares de repulsa, mas ao pensar em como o jovem senhor também um dia teria tal olhar, Beru ficou um pouco triste. Beru voando silenciosamente mudou sua direção mais uma vez. Seu novo destino desta vez era a localização de um certo projeto de construção. Os anões de barba e os soldados formigas foram ordenados por Beru a construir uma estátua de pedra gigantesca de seu senhor neste lugar, o território do descanso eterno. Quando viram o ex-rei formiga pousar perto de sua vizinhança, todos baixaram a cabeça em uníssono. O ancião anão responsável por dirigir o projeto correu apressadamente para receber Beru. Marshal Nin, bem-vindo de volta. Aceno, aceno. Beru observou o progresso da construção por um tempo antes de perguntar ao ancião. Eu gostaria de mudar o plano um pouco. Talvez ele sentisse que todo o trabalho duro que seus homens haviam feito seria desperdiçado. O ancião tentou dissuadir Beru apressadamente apesar de sentir-se bastante assustado com o ex-rei formiga. Marshal Nin, você planejou comemorar o próximo aniversário de 32 anos do soberano com esta estátua, soberano divino, então há alguns meses. Não. Não estou dizendo que quero cancelar o plano em si. Eu só quero mudar esta parte assim. O ancião ouviu silenciosamente a explicação de Beru antes de acenar com a cabeça imediatamente. Claro que é viável. Acho que teremos um resultado muito mais grandioso com este novo plano, Marshal Nin. Kikek, muito bom. A atmosfera que parecia congelada por um tempo aqueceu consideravelmente agora. Bem, nesse caso, eu deveria. Assim que o ancião animado tentou continuar, Beru levantou o dedo indicador e o colocou contra os lábios. Eu voltarei depois de cuidar dos negócios primeiro. **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 *
O que é? Você está assustado agora que chegamos até aqui. Não é isso. E Min. Um valentão olhou com raiva para seu subordinado sentado no banco do passageiro da frente do carro e desviou o olhar para uma certa residência lá. Era uma casa particular de 2 andares de pé sozinha em um subúrbio bastante deserto, como se os donos quisessem evitar áreas lotadas. Aquele lugar pertencia ao detetive Seung Jin-woo. O valentão havia confirmado isso várias vezes antes de vir aqui, então ele estava certo. Por causa daquele filho da puta Seung Jin-woo, nossa organização foi obliterada no ar. Fomos muito machucados pelo desgraçado, então não é justo que deixemos uma marca eterna nele para equilibrar as contas. Você está certo, Min. Os 3 subordinados responderam em voz unânime. Muito bem. Escutem bem.
Nós somos um quarteto de ladrões de casas comuns agora. Quanto à esposa e o filho daquele detetive, eles foram mortos pelos ladrões que invadiram sua casa no meio do dia. Você entendeu? Sim, Yun-Nin. Um sorriso sinistro se formou nos lábios do homem a quem todos se referiam como Yun-Nin. Pensar que uma casa tão grande não tinha nenhum sistema de segurança, não era isso exatamente como declarar ao mundo: venham e nos engulam enquanto lavam seus pescoços. De fato, foi um milagre que a casa não tivesse sido assaltada ainda. Pare de tremer nas botas e não cometa nenhum erro. O valentão examinou seus subordinados e eles acenaram com a cabeça. Vamos! Tepe, 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 tepe. Os 4 homens saíram do carro e fecharam cautelosamente as portas. Eles examinaram sua vizinhança e se aproximaram da residência antes de escalar apressadamente as paredes. Eles haviam ensaiado o que tinham que várias vezes antes, então tal parede não representava nenhum problema para essas pessoas. Mas então, passo. Apenas 4 patas voltaram para o chão. Onde estão os outros 2? O valentão olhou apressadamente para o único subordinado restante ao lado dele. Este último balançou a cabeça. 4 pularam sobre a parede, mas apenas 2 voltaram para o chão? Que coisa bizarra e estranha isso! O valentão rapidamente estudou ao redor de seu entorno, mas quando olhou para o lado novamente, o subordinado restante havia desaparecido sem deixar rastros, também. Esses filhos da puta, sério agora. O valentão irado esqueceu brevemente onde estava naquele momento e estava prestes a rugir em voz alta. Mas logo antes disso, uma mão se aproximou dele sem ser notada e cobriu sua boca, com força. Xi! Agora era a hora da soneca do jovem senhor. Não deve ser interrompido por um bando de convidados indesejados, não importa o que. Felizmente, o ouvido de Beru conseguiu captar a respiração calma e rítmica do jovem senhor no berçário. Com um par de olhos satisfeitos, ele olhou diagonalmente para o lado dele. O valentão que estava em seus braços estava tremendo como uma folha solitária no vento. Eufre. Estava ali, aquela luz familiar nos olhos. A emoção familiar. Beru certamente gostou da fé irrestrita que seu senhor tinha nele, ou dos sentimentos favoráveis do jovem senhor por ele, mas isso, como esperado, era tão bom para ele. As expressões das presas fracas capturadas diante do olhar de um predador sempre seriam assim. Kiik. Beru não se conteve e se deleitou com o medo intenso exibido nos olhos do valentão, antes de arrastar a vítima infortunada e desaparecer da vista. O grito desapareceu muito em breve deste mundo. Asterisco, o que você acha? O ancião apresentou a estátua, soberano divino. Esta estátua de pedra com o semblante de seu senhor ostentava uma escala tão monguesa que, para olhar para o topo, o pescoço de alguém poderia desenvolver uma distensão se inclinasse a cabeça descuidadamente para trás. Para completar esta obra-prima antes do prazo, não apenas cada um dos anões de barba participou, mas todos os soldados formigas também prestaram auxílio. Kik. Beru estudou a estátua de seu senhor com uma expressão muito satisfeita antes de confirmar a mudança de última hora que havia sido adicionada a ela. Exatamente como você ordenou, Marshal Nin. Está aqui, no ombro esquerdo. Assim como a explicação do ancião, o ombro esquerdo da estátua do senhor agora dava lugar à figura de seu jovem senhor, sentado lá com uma expressão brilhante. O pai e seu filho. Não havia dúvida no coração de Beru de que seu senhor ficaria muito satisfeito ao ver esta estátua grandiosa e bonita. E também, esta estátua provaria ser um presente profundamente significativo para o jovem senhor se ele algum dia entrar neste mundo no futuro distante. Tal certeza levou Beru a rugir de riso. Que erre! Seguindo o júbilo,
Os anões de barba e os soldados formigas também explodiram em altos gritos de riso. Vá ha 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 ha! Que ha! Ele de repente ouviu um grito alegre de um bebê misturado com as risadas estrondosas. Beru ficou atordoado de sua casca e olhou rapidamente para trás, apenas para descobrir um certo bebê agarrado perto de suas costas. Ante! Ah! Ele deveria dizer, como pai, como filho. Vendo o bebê soou que agora podia entrar livremente no território do descanso eterno antes que alguém tivesse a chance de notar, o marshal responsável pelo cuidado infantil, Beru, só pôde segurar a cabeça em agonia. Kiak. Capítulo 265, fim.